falar em público, quais são as vantagens? A primeira vantagem é quando você vai conseguir na sua área profissional, né? Você vai se apresentar numa entrevista de emprego. Quantas vezes eu não me prejudiquei na hora ali, eu ficava nervoso, não conseguia responder aquilo que me perguntavam. Ou num trabalho de escola, né? Que você ia apresentar, você não apresentava bem o trabalho e sua nota ficava mais baixa. E no meu caso, eu identifico que quando criança fazia uma apresentação de teatro, esqueci a fala, uma fala bem curta, e fiquei muito envergonhado ali. Na hora eu não fiquei com vergonha, mas eu evitava falar em público para não passar por aquilo de novo, né, de esquecer. Não porque as pessoas riram de mim, eu não tinha problema com isso, mas de esquecer e ficar aquele mal-estar, aquela adrenalina, né? Não sabia lidar com aquela adrenalina disso. Com o passar do tempo, Eu dava palestras. Palestras não. eu dava treinamento, isso, treinamento, mas era 4, 5 pessoas ali como professor. Dei aula, né, em 2008 para jovens, adolescentes de baixa renda, né, carentes, terceira idade e adultos. Foi muito bom, um período muito bom, mas eram poucos alunos ali, 15, 20, às vezes 30 alunos ali, então eu conseguia lidar com isso, não tinha problema. Mas quando era numa sala de aula, eu travava, né? Muitas vezes na faculdade eu tirei nota baixa por causa que eu travei. Aí em 2008, eu comecei a... Eu fiquei desempregado, ia pra igreja de tarde, e aí eu tinha oportunidades para falar na frente. Eu era convidado, Fábio, você quer trazer um versículo? E era versículo 2, e aí eu fui aos poucos desenvolvendo, ir ali na frente, perder o medo, porque eu lia, né? Não precisava decorar. E com o tempo eu desenvolvi, que aí eu fiquei muito bom, né? Para falar sobre a palavra de Deus, com conhecimento, lógico. Eu estudei muito durante muitos anos, já li a Bíblia inteira, então eu tenho um conhecimento razoável, né, na palavra de Deus, na Bíblia, para mim poder levar a palavra de conforto para as pessoas. E também na minha área de que eu atuo, né? Então, na faculdade você está aprendendo, então você não tem tanto conhecimento. Agora, quando você sai, você começa a trabalhar com aquilo, você já tem uma quantidade de horas ali trabalhando com aquilo, com a determinado assunto, você fica muito bom naquilo. Então é automático, você não precisa decorar, você sabe. Só que quando você algo que você precisa apresentar, é algo novo, aí você tem que treinar, fazer um esboço. Mesmo até hoje eu faço um esboço. Mas geralmente na hora da palestra eu nem uso mais o esboço, porque eu já sei daquilo que eu vou falar, eu já treinei aquilo. Na hora do esboço ele me ajuda muito. Então são essas linhas aí que eu tomei. Uma das coisas que me ajudou muito também a perder o nervoso. Antes eu ainda ficava nervoso, né? Hoje eu não fico mais nervoso. Uma das coisas que me ajudou a enfrentar esse medo, que o medo é natural, né? O medo é uma iminência de perigo, né? E ali você reconhece que aquele momento que você vai falar em público é um perigo. Aí o seu cérebro dispara, ou você trava, ou você vai para cima e enfrenta o medo. E ali você vai também visualizando isso. Uma das coisas que você pode fazer é visualizar você dando essa palestra, né? Com a plateia ali, isso já, na hora da palestra, você diminui essa ansiedade e o medo. Uma das coisas também é participar de competições. Eu sempre falo isso, quando eu falo de medo, a competição tá junto, porque competição é uma adrenalina maluca. Corrida de rua, uma das piores para mim é na natação de piscina, você tem que prestar muita atenção, qualquer errinho você é desclassificado. Maratona aquática também, triatlon, são esportes que eu pratico. Agora, você tem um esporte que você gosta, no CrossFit você tem lá os jogos do CrossFit, lá que tem os campeonatos, ou futebol. Você pegar aquilo que você tem e isso começa a você enfrentar o medo, você começa a acostumar com aquela adrenalina. É a mesma coisa quando você for subir num palco para falar e dar uma palestra, ou ir na frente de empresários para falar algo, se apresentar. Então isso se torna mais fácil, lógico. Uma coisa primordial, né, na hora que você vai se apresentar para um emprego, se conhecer, ter o autoconhecimento, que eu sempre estou batendo na mesma tecla. E quando você se conhece, além para você se apresentar bem, quando você sobe a algum palco, é você. Você sabe quem você é e você vai como um trator,
né? Não importa. Se você errou, normal. O começar é o difícil. Às vezes você tá começando ali, até esquentar, você dá uma engasgada aqui, uma gaguejada ali e vai embora. Esquece isso. E daqui a pouco esquenta, você nem vê o que você tá falando, você fala ali 1 hora e foi embora. Então, a tendência é essa. E tem 5 dicas, né? Que tá aqui ó, até anotado, que ó, 5 dicas, né? Prepare um roteiro, que eu já tinha falado antes, né? Estudar bastante, olhar. Entender que a gagueira é normal, que eu também acabei de falar, que gaguejar, ficar nervoso, né? Dar uns brancos assim, você usa isso aí, um gatilho, você faz uma piada, que aí acaba ficando engraçado, quebra o clima ali e vai pra frente, né? As pessoas não ligam pra isso. Treinar a escuta, você vai pra frente do espelho, eu não fiz isso, tá? Mas isso daqui é técnica de narrativa, de treinamento de pessoas que dão treinamento para pessoas falar em público, tá? Então, o ideal é você pegar e vai lá no espelho. Tem muita gente que faz isso e dá certo. Eu tenho preguiça disso. Um espelho grande, se olha ali no espelho, vai praticando e vai falando, vai se acostumando com a sua voz. A quarta, observe essa postura, como que você tá, se você tá bem, você tá encolhido porque você tá com medo. Relaxa, seja você. Seja você ali, chega chegando, né? Não importa quem vai ser, ninguém é maior que você. Pode ter um cargo melhor, pode ser uma pessoa importante, mas você também é importante. E por último, relaxa e respira. E uma das coisas que eu faço em competição também, né? Às vezes competição importante, sempre às vezes estou ali buscando pódio. Chego em 5º lugar, já cheguei, subi pódios, né? Então eu vou para buscar aquilo. Mesmo quando eu tô numa competição que eu sei que tem uns caras muito fortes, eu vou pra cima. Eu sei que eu não vou ganhar, mas tudo pode acontecer numa competição. E tudo pode acontecer numa palestra, tudo pode acontecer numa entrevista, tudo pode acontecer numa reunião. E você vai pra cima. O erro é normal. E você vai falando. E quando você começa a palestra, começa a falar na palestra, entrevista ou qualquer coisa, o começo você pode até gaguejar, mas depois que você começou a falar e falar bem, as pessoas esquecem daquele começo que foi meio ruim, ou não foi tão bom, e você vai falando e as coisas vão fluindo e vai dar certo. Confia em você, né? Eu também sempre tive problemas. Eu tenho problema de esquecimento, minha memória de trabalho não funciona direito por causa do TDAH. Então, eu arrumei técnicas para mim. Eu sei um assunto muito bem, eu estudo ele, que isso é fatal. Se você não sabe você sabe mais ou menos aquele assunto, acho que você tem que estudar mais. Se você sabe muito sobre o assunto, estuda também. Nunca deixe. Sempre se eu sei muito sobre o assunto, eu vou lá e faço o esboço. Só de fazer o esboço, eu já treinei, já relembrei de um monte de coisa, já acrescentei coisas novas. E é isso, gente. É o seu dia a dia. Eu acho que isso que é o mais legal. É você ir pra cima e não esqueça que falar em público abre portas. Isso é fatal. Abre portas, né? É imprescindível. Você fica ali no canto. Eu chego em vários lugares, vou falando com todo mundo, mas é aquilo que eu te falei, sempre eu tive uma facilidade de comunicação com as pessoas. Mas falar na frente das pessoas eu travava. E hoje não travo mais. E vocês também, se vocês treinarem e enfrentar esse medo de vocês não vão travar mais. Porque vocês aprenderam algo novo, vocês se desafiaram e viu que não é um bicho de 7 cabeças.